Olá, educadores, sejam bem-vindos. Estamos aqui na Tecnologia Educacional para tratar a nossa terceira temática com estratégias para como lidar com a pandemia da Covid-19, o coronavírus, em relação ao ambiente educacional. Eu sou o professor Edson Santos e hoje eu vou mediar mais uma conversa com educadores e juntos nós vamos tratar para tentar achatar a curva de transmissão da Covid-19 e desafogar o sistema de saúde. Novas práticas em todas as áreas precisaram ser adotadas, como o isolamento social e também a suspensão de aulas das escolas da rede pública e da rede privada de ensino. Com essa medida, um debate que já não é tão novo assim foi retomado e talvez até acelerado. A pergunta do dia que queremos responder é: como a pandemia da Covid-19 pode revolucionar as formas de aprendizagem? O ensino híbrido, tão falado na Educação 4.0, e o ensino à distância passaram a ser pauta no mundo educacional. Por isso, o que pode mudar hoje e que pode ficar de bom após esse aprendizado pós-pandemia Covid-19? Para nos ajudar a responder esses questionamentos, vamos contar com a colaboração dos professores Juliano César e do professor Ed. Eles estão já conosco, trazendo muitas informações tratadas em suas pesquisas. O professor Juliano é licenciado em Química pela Universidade Federal do Paraná, ele é mestre em Tecnologias para o Ensino de Ciências. Além disso, criou empresas com cursos de metodologias ativas para docentes 4.0, e é docente há 9 anos no ensino básico e preparatório para o vestibular. O professor Ed César, ele também é professor há 11 anos, bacharel em biomedicina, possui formação pedagógica em química e é mestrando em estudos biológicos naturistas. Ed também é certificado pela Lego Academy, também certificado, pela Google for Education e Microsoft Innovative Educator, autor de materiais e consultor pedagógico da tecnologia educacional. E vocês também poderão, após esse vídeo, mandar perguntas que nós vamos encaminhar aos nossos educadores para que eles respondam e nós mantenhamos essa grande corrente de troca de informações e boas práticas educacionais. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, então, agora nós vamos fazer um bate-papo. Eu vou dirigir uma pergunta a cada um dos educadores e até o final da nossa conversa nós teremos um bom conteúdo sobre essa temática. A primeira pergunta, então, eu vou dirigir ao professor Juliano. Professor, o ensino híbrido e o ensino à distância são extremamente novos para muitas escolas no Brasil e até no mundo. Mas com a pandemia da Covid-19, o assunto tem sido muito discutido, né? Poderia nos dar um contextualizar sobre as duas modalidades de ensino? Claro, Edson. É muito bom estar participando dessa conferência junto com vocês e com o professor Ed, claro. Quando a gente fala do ensino híbrido, a gente está falando do ensino que ele mescla partes presenciais e partes online. O fato de ter o online permite com que os alunos eles tenham uma facilidade e uma adaptação do ensino à sua realidade de tempo de aprendizagem e à sua realidade aonde ele está inserido. A educação à distância, não obrigatoriamente, ela está inserida no ensino híbrido. Tanto é que no Brasil, hoje, a gente tem basicamente duas categorias de ensino à distância. O totalmente à distância, que somente os alunos vão até o polo, por exemplo, da graduação, fazer algumas aulas práticas e as provas, e o ensino semipresencial, uma parte prática e uma parte à distância, né? Então, quando a gente pensa em à distância, a gente tem que pensar que começa lá no Brasil, lá no começo de 1900, até um pouco antes, e com certeza algum de nós, ou os nossos pais, ou até mesmo nossos avós, já fizeram algum curso à distância, mesmo por meio de cartas, por meio de fitas cassetes, que era uma coisa que realmente o pessoal adorava. Eu lembro que meu pai fez o curso de inglês dessa maneira, à distância. Então, o híbrido é uma mescla, vem do blended, que significa, podemos traduzir para mescla, que é o ensino online com o ensino presencial, tá bom? Legal. Bacana. Obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. Professor Ed César, aproveitando esse gancho, gostaria de saber
como a dificuldade do sistema educacional em abraçar essas novas formas de ensino tem sido crucial nesse período em que nós estamos vivendo, esse momento histórico, especialmente após a suspensão das aulas. Acho assim, primeiramente, as escolas não estavam preparadas no âmbito de ferramentas para isso. Então, algumas escolas elas já vinham sendo bastante inovadoras, elas já tinham algumas ferramentas como ambiente virtual de aprendizagem, redes sociais internas, então elas já tinham algumas ferramentas que a gente pode até dar uma adequada a essa realidade atual, mas não estavam completamente preparadas, então a principal dificuldade está nisso. E a gente também tem que pensar na realidade do aluno, né? Nós falamos de um país com uma abrangência continental em que a realidade muda muito. Então, eu posso citar, até mesmo aqui na capital do Paraná, em Curitiba, que enquanto você está na região central de Curitiba, ou na Curitiba mesmo, você tem lá o acesso a uma internet de excelente qualidade. Aí você vai um pouco para o lado, para a região metropolitana, e você já não consegue ter uma velocidade tão grande. Isso dificulta algumas formas de ter esse ensino à distância, né? Legal. Então, para que você possa transmitir, para que você possa até receber essa live stream, às vezes você precisa de uma conexão de internet melhor. Sem falar também da questão de hardware, né? Então, dependendo da solução que você usa, ela exige um pouco mais de potência. Então, tem gente que tem celulares, computadores mais potentes, outras pessoas não. Então, a gente precisa achar um meio termo nessa equaçãozinha, para que a gente possa atender com qualidade, mas também ter um retorno, um feedback positivo para alunos. Bacana. Obrigado, professor Ed. Eu queria retornar ao professor Juliano com uma questão que é a seguinte. Bom, os nossos alunos, as crianças, estão muito melhor adaptadas ao ambiente virtual, à aprendizagem por meio da tecnologia. Por outro lado, nós temos ainda uma grande quantidade de professores que ainda estão se alfabetizando nessa linguagem tecnológica. Como é que a gente consegue, nessa época de correria, para dar conta, né, após isolamento social e fechamento das escolas, para resolver essa equação, né, alunos tecnológicos versus professores ainda analógicos? Ok, é uma pergunta muito boa. Só antes de respondê-la, só corroborar o que o Ed falou, que às vezes dentro da mesma cidade tem a diferença, às vezes dentro da mesma escola você tem duas sedes diferentes e são duas sedes completamente diferentes, às vezes elas ficam distantes de 1 quilômetro, 2, mas já são realidades diferentes. Bem, sobre a sua pergunta, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós professores, em sua maioria, raríssimas exceções, tivemos uma formação tecnológica e uma formação em que nós pensamos no aluno como um ser ativo. Nós tendemos a reproduzir aquilo que nós aprendemos na faculdade e na escola. Nossa formação ela não foi uma formação tão abrangente nesse aspecto. Por isso nós temos tantos professores que têm tanta rejeição à mudança da sua prática atual. Só que a gente precisa mudar porque realmente isso já não é mais ideal desde a nossa época, até mesmo da época dos nossos pais, ela já não era o ideal para ser trabalhada, mas continua se perdurando. E aí você pega um professor hoje em dia, esse professor ele tem uma certa rejeição absurda, com a tecnologia. Ele vê um recurso novo e ele simplesmente fala, não, eu não vou usar. Ele só usa somente se a coordenação ou a gestão escolar simplesmente enfia a goela abaixo. Desculpa o termo, mas é o termo que praticamente nós professores utilizamos. E aí a gente percebe assim que o professor demonstra essa rejeição. Para que o professor comece a trabalhar, eu acho que tem que começar aos poucos mesmo. Começa que nem o Ed sempre fala. Começa criando uma apresentação no PowerPoint, grava a sua fala em cima da apresentação e manda para os alunos. Depois, se você quiser até tentar, começa a gravar um videozinho curto, resolvendo um exercício, segura o celular num monte de livro que a gente sabe que a gente sempre faz quando a gente vai gravar vídeo, a gente dá um jeito de pendurar o celular de alguma maneira, pendura ele, faz um exercíciozinho e começa dessa maneira, começa de maneira gradativa. Não queira fazer um super vídeo com um super equipamento logo de cara. Comece pelo simples. E conforme você vai se adaptando à realidade dos alunos, os alunos vão te ajudando. E você vai criando esse vínculo muito bacana. Os nossos alunos, eles querem aula sim, e se você
tender a começar. Você dá o primeiro passo, acredite, tudo vai ficar muito mais fácil. Como a gente aprende na física, a primeira pedalada na bicicleta é a mais difícil. O atrito estático é muito maior do que o atrito dinâmico. Desculpa o termo técnico, mas a gente sabe que a primeira pedalada sempre é mais difícil, depois fica mais fácil. Legal. Falo do Juliano, Edson, desculpa te cortar, mas... Por favor, fique à vontade. É muito comum ver isso, né? Então, eu digo assim, eu dou aula numa escola que fica na região metropolitana de Curitiba, em que a maioria dos meus alunos tem essa dificuldade, tá? Então, eu tenho aluno, para vocês terem uma ideia, ele tem uma conexão de internet em casa via rádio, porque lá não funciona nem o 4G, e a velocidade é bem reduzida. Só que são caras que querem, eles querem muito. E é bem isso que o professor Juliano disse, é começar com pouco. Então, às vezes, você vai lá e grava um vídeo de 1 minuto, ok? E posta no educacional, manda por e-mail, ou não sei, dependendo da ideia da escola. Tem lá um WhatsApp, que é um WhatsApp corporativo da escola, e esse WhatsApp dispara para uma lista de transmissão esse vídeo de 1 minuto. E é muito interessante ver como os alunos eles se empolgam. Eles veem esse vídeo de 1 minuto e, eventualmente, eles olham para você e falam assim, professor, eu posso editar o seu vídeo? Eles pedem, que eles sabem que essa questão de direito... Olha só. E aí eles falam assim, professor, posso editar esse vídeo? Aí você fala, dependendo do professor, é claro, ninguém é obrigado a nada, mas não, vai lá e edita. E eles colocam a abertura, colocam efeitos. Então, a gente acaba realmente criando uma comunidade que se ajuda. Né? E hoje pela manhã eu estava fazendo aqui uma live com os meus alunos de ensino médio e uma coisa muito marcante que foi assim, ó, eu comecei a live, eu projetando para eles e conversando com eles. Eu estava aqui com um caderninho, aí eu desenhava bem perto da tela, bem como o Juliano disse, você chega e pendura o celular. Se eu mostrasse para vocês como que o celular está pendurado, vocês dão risada. E aí, os alunos eles começam a perguntar, por quê? Porque eles estão vendo que nós estamos no... Então a gente nós quebramos o atrito estático e vamos para o dinâmico. Esse dinamismo começa a funcionar. E aí você já vai evoluindo. Opa, aí já vão dando dica. Professor, se você fizer isso na próxima aula, e se a gente usar tal aplicativo? Então, é uma comunidade. Legal. Isso é só mais uma prova de que a forma de ensinar e aprender já está alterada, já está mudada, né? Para uma nova linguagem, não há melhor nem pior nesse cenário, né? É uma só diferente e que bacana que está funcionando assim. Eu queria aproveitar até um pouco melhor essa tua experiência, né, professor Ed, de ter ministrado aula para alunos do ensino médio, que é uma dificuldade, né? O aluno que está numa faixa etária onde a concentração é muito mais exigente e ainda assim você consegue, de maneira prática, né, chegar até eles. Essa experiência provavelmente é uma angústia de muitos professores, né, professor Juliano? Até porque existe uma carga horária da qual eles têm que dar conta, acredito que isso seja uma preocupação. Existe uma carga de avaliação que eles precisam também preparar para colocar isso dentro do período letivo, e aí são angústias de professores que provavelmente estão nos assistindo agora, e a ideia é ajudá-los a, primeiro, acalmar um pouquinho o coração e tentar dar um passo de cada vez, dar a primeira pedalada, né, professor Juliano, para que eles cheguem aí lá na frente a dar conta dos seus conteúdos. Seria isso? Certeza. Eu acho assim, ó. Primeiro que o professor ele tende a ser multimídia. Okay? Antigamente, como a gente estava conversando aqui, o Juliano até citou, se você criar uma apresentação, antes nós criávamos a apresentação no PowerPoint, né? Nós tínhamos que mandar por e-mail. Já existem plataformas em que essa apresentação ela fica disponível conforme você vai atualizando ela. Você simplesmente precisa disponibilizar um link, que é muito mais fácil do que acessar um e-mail e assim por diante. Certo. Mandar questões, mandar, né, formulários. Antes, você ia lá, digitava no Docs ou outra ferramenta. Hoje não, hoje você faz formulário, tem aplicativos específicos. E eu acho que o principal passo, Edson, é o que você citou. Acalmar o coração, sabe? Nessas andanças aí que a gente faz, a gente dá assessoria, visita as escolas, e os professores, eles ficam com muito medo
de se desafiar e desafiar a tecnologia. Uhum. Eu tenho até, se me possível citar, eu tenho até uma irmã, né, diretora de uma escola, de uma cidade bem pequena agora. Ela chegou e falou assim para mim: é que nós somos da geração em que tudo é não. Então a gente perguntava se podia apertar um botão. Normalmente a resposta era não, né? Porque senão ele ia quebrar. Verdade. Antigamente, posso ligar a televisão? Ó, não fica apertando muito o botãozinho ligar e desligar, porque senão ele quebra. Vai estragar. Hoje em dia a gente tem essa questão assim, o que será que esse botão faz? Porque se der alguma coisa errada, nós vamos voltar atrás. A gente consegue, né? Muitas coisas, hoje a gente trabalha muito com a ideia de backup. Opa, eu andei. Não funcionou? Volta um pouquinho. E é para isso que as ferramentas estão aí, para facilitar a nossa vida. Legal. Professor Juliano, agora eu queria ouvir de você um pouquinho, como é que, já que uma das áreas do seu estudo e das suas pesquisas é a metodologia ativa de ensino, seguramente alguns pais, né, alguns familiares estão acompanhando essa nossa conversa. A pergunta é, como é que eles podem se reinventar também e tentar cobrir essa lacuna que a aula presencial lá da escola está deixando durante esse período de isolamento social? Tá. Vamos começar então. Eu vou começar pelos professores e vou trazer os pais logo em seguida. Nós professores, nós temos que pensar da seguinte maneira: nós estamos em sala de aula com uma concorrência entre o aluno, o colega do lado, amigo dele, e o celular e o ambiente ao redor. Se a sala é perto de uma janela, que é perto da quadra, qualquer coisa chama atenção, se passa um passarinho, a gente tem alguns concorrentes dentro de sala de aula. Mas mesmo assim, ainda a gente consegue controlar e contornar as dificuldades. A gente tem que pensar que nesse momento, a gente tem um aluno em casa, onde ele tem acesso ao computador, ao celular, à televisão, e tudo é mais interessante do que aquilo que você quer falar. Principalmente se for da aula de exatas. Ed, se for da aula de exatas, principalmente matemática, ciências, Jesus. Enquanto tem pessoas que falam assim, meu Deus, me dá mais aula, tem gente que foge que nem diabo da cruz. Verdade. Então, é um momento que a gente tem que pensar, como é que eu posso criar uma aula ou mandar um conteúdo que seja relevante ao conteúdo programático nosso, mas também seja relevante ao nosso aluno. Então a gente pensa assim, poxa, ao invés de eu passar um vídeo de meia hora explicando, por que eu não posso passar um videozinho mais curto? Um vídeo de 3, 4 minutos, alguma coisa mais prática, alguma coisa que você possa incentivar os pais a fazer em casa. Por exemplo, você quer trabalhar alguma coisa maker, você quer trabalhar essa concepção do movimento maker com os alunos. Poxa, pede para o aluno, por exemplo, pegar alguns copinhos, pegar alguns vasos de planta, fazer uma pintura, fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa com as próprias mãos, quer trabalhar uma matemática, pede para ele fazer origami. Cara, todo mundo tem papel em casa. Então começa a trabalhar com os pais, e os pais, como eles estão em casa, eles vão se envolver, porque a criança vai pedir para o pai se envolver. O pai não vai deixar de lado simplesmente. E é um momento que vai criar um vínculo entre a escola, o professor, os pais e os alunos, porque é maravilhoso de ver o encantamento das crianças quando elas conquistam. Para a gente pode ser uma coisa pequena, mas é uma conquista tão grande que a criança fica cheia de orgulho e o pai fica tão orgulhoso que o pai começa a ver valor naquilo e o pai começa a se aproximar e se interessar ainda mais pelo que o aluno está estudando. E aí você traz a família para perto da comunidade. A comunidade escolar torna-se mais próxima da escola. Uma comunidade escolar próxima da escola é uma escola melhor. Legal. Agora vamos trazer um pouquinho a nossa conversa para questões práticas, né? Para quem está lá agora em casa, está angustiado, está se acalmando com o nosso bate-papo, mas precisa de ferramenta. Bom, o mercado de edtechs, né? As startups estão crescendo a cada dia, né? Poderiam nos indicar, nos ajudar com algumas dicas de plataformas que sejam bacanas para que esses profissionais possam conhecer, que ajudem os alunos também, a seus pais, enfim, a manterem a mente ativa em desenvolvimento de aprendizagem? Eu acho que é importante a gente falar assim. Você mesmo citou, Edson, existem muitas, né? Então, existem aquelas que são gratuitas e aquelas que são pagas, e elas têm diferentes funções.
Então, uma plataforma que eu usei hoje e que para mim está servindo excelente, que ela é totalmente editável e ela funciona legal para usarem, é uma plataforma chamada de Quizzes. Okay? O Quizzes nada mais é do que você montar questões para o aluno. Ah, legal. Oi? Legal. Gostei de saber dessa. O aluno, você vai montar as questões, colocar imagens, ok? Uhum. E o aluno ele vai entrar nessa plataforma junto com outros. Então, o professor está na casa dele com o celular ou com o computador, vai ver quem está entrando. Quando ele iniciar, todos os alunos iniciam juntos e começa uma espécie de competição. Só que você não precisa dar assessoria, você não precisa estar junto. Eles estão respondendo na casa deles e você está aqui na sua casa só pegando gráficos de resultado. Tá. E no final, você tem uma informação pedagógica muito grande e os alunos eles tiveram um momento de diversão, porque ele vira esse sistema competitivo. Uhum. Legal. Bacana. Alguma outra dica, professor Juliano? Tenho. Bem, só dizendo que o professor Edio acabou de roubar a minha ideia, uma das minhas ideias. E já que ele roubou minha ideia, eu vou dar uma dica, desculpa fazer uma propaganda, sabe como é que é? Quem quiser, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube da Prof 4.0 ensinando como utilizar. Coloquei ele ontem, então quem quiser lá dar uma olhadinha, desculpa Exatamente. Legal. Tá valendo. Compartilha que sempre bom. Então, eu tenho uma outra ferramenta que também ela tem boa parte dela gratuita, que é o Nearpod. O Nearpod ele é bem bacana, que você cria como se fosse o Quizzes, só que o Quizzes ele tem um cunho bem gamificado. Ele trabalha muito com a gamificação, com itens de gamificação. O Nearpod já não tem tanta gamificação. Todavia, o Nearpod você consegue colocar simuladores junto de uma. Então você consegue fazer uma apresentação junto com um quiz. E é bem bacana. Uma outra ideia que você pode fazer é recorrer ao Khan Academy. O Khan Academy, de maneira gratuita, você consegue você criar as salas, incluir o e-mail dos alunos e você direcionar, olha, gostaria que vocês vissem tal conteúdo, e ele também tem um banco de questões próprio, e esse banco de questões, o bacana para nós professores é sabermos que as questões são variadas e elas vão alternando conforme os alunos vão fazendo. Então não é aquela questão de, tipo, todos os alunos fazendo a mesma questão. Não, é um banco bem variado. Professor? Bacana. Eu posso fazer uma propaganda interna também, porque eu acho que é importante a gente citar, né? Nós estamos com uma demanda, os professores estão com uma demanda muito grande. Então, as escolas, elas estão solicitando para que os professores estudem bastante e pensem em formas dessa reposição, se caso exista, ou se vai ter aí alguns governos estaduais já anunciaram que se a escola fizer sistema EAD, pode reduzir essa reposição desde que cumpra as 800 horas. Então, está tendo uma variação muito grande, é um movimento que vai se tornando importante conforme esse tempo de isolamento, esse tempo de quarentena aumenta, né? E eu vejo assim, falando um pouco de casa, vamos pôr, nós temos lá uma ferramenta também, que ela é paga, mas ela tem um valor bem acessível, que é a situação do Pense Matemática, né? Então, eu estou atendendo diversas escolas, eles estão me perguntando, Ed, me dê ideias. Dentro do Pense, você tem algumas ideias, que é como o próprio professor disse, que é a ideia de você ter umas ações maker. Legal. Um professor lá em cima, porque já tem algumas dicas, então trabalhar algumas dinâmicas, mas acima de tudo, trabalhar a academia, porque a academia reduz o trabalho do professor, afinal de contas, o sistema já está programado para liberar algumas atividades. Ela é ranqueada também, ela também funciona nesse sistema de gaming by learning, né? Porque a gamificação é um pouco diferente, mas trabalha com essa ideia de jogos. E para os menores, porque isso aí, Edson, está sendo uma coisa que está fazendo a gente quebrar a cabeça, sabe? Vamos por assim, se tem 4 diretoras, coordenadoras de escola que estão me procurando por hora, das 4, 3 estão falando assim, Ed, o que eu faço com a educação infantil? Né? Verdade. E eu acho que dentro do Pense Matemática teve essa sensibilidade, porque lá dentro tem o Plim, que poucas pessoas fazem uso. Ele trabalha de uma forma bem lúdica essa ideia de continuar estudando matemática, porque
como o Juliano disse, ciência exata ainda é um tabu. A gente precisa quebrar esse tabu. Legal, verdade. Obrigado, Ed. E eu quero continuar, Juliano, professor Ed, com as dicas, né, de recursos que essas escolas que estão nos assistindo podem fazer. Nós estamos entregando para toda a comunidade educativa do Brasil e do mundo um site chamado Do Mundo para a Escola. Você pode selecionar isso na sua URL. A tecnologia educacional está entregando dentro desse site do Mundo para a Escola diversas soluções, né? Diversos parceiros que estão tentando ajudar professores com materiais de apoio, com recursos para aprendizagem da área de linguagens, do raciocínio lógico matemático, e você pode acessar nosso link, daqui a pouquinho estará disponível também aqui a seguir, né? Depois do vídeo, e você poderá sim acessar esses recursos no site do Mundo para a Escola. Bom, o Ed tocou num assunto que era a minha próxima provocação. Né? Nós estamos em casa com crianças da educação infantil, fundamental, séries iniciais, fundamental, séries finais e ensino médio. Todos eles em afastamento social, longe da escola e precisando continuar aprendendo. Se a gente fizer um recorte aqui de 4 etapas, algumas dicas para os professores, né? O que é que podemos sugerir para eles para manter essas crianças aprendendo? Quer começar, Juliano? Joguei a bola. Ô, louco. Eu vou jogar pro Ed começar, porque o meu foco mais é sempre Fundamental 2 e médio. Então, Ed, quer começar pelo democrático. Vamos ser democrático. O Ed fala dos infantil e séries iniciais e o Juliano fala das séries finais e do médio. Pode ser? Eu vou dizer assim para vocês. Né? Hoje nós temos a grande dificuldade também é que esse nosso aluno de educação infantil, ele é um aluno muito digital. Eu nem sei mais em qual geração que nós estamos, né? Se é geração alfa, beta... Alfa, voltou pro alfa. Voltamos pro alfa. Então a gente está nessa situação de ter uma evolução sempre constante muito grande. A dica como educador, como pai de educação infantil e como esposa de uma professora de educação infantil é a seguinte: faz o ensino híbrido em casa. Concilie as duas ferramentas. Trabalhe com essa parte digital, mas sempre usando como uma forma de contextualização dentro da prática mesmo, da brincadeira saudável. Então, Legal. A gente está em casa, é muito comum a gente, como o próprio Juliano disse, nós temos papel. Então, trabalhe com instruções, orientações, vídeos que tem no YouTube, para ele fazer ações usando materiais concretos. Bacana. Então, eu digo, vou citando exemplos, eu tenho uma filha muito pequena, só que a gente está trabalhando muito essa questão da musicalização. Eu, como professor de ciências exatas, eu acredito que a música ela desenvolve o cérebro para essa das áreas exatas. E aí, a minha filha, eu posso até gravar um vídeo e mandar. Minha filha tem 8 meses. Que legal. Ela sabe bater as colheres no ritmo da música, o que é que tem na sopa do neném, sabe? Quando ela aprende esse ritmo, ela consegue trabalhar com outras situações, porque o ritmo tem a ver com contagem, passamento de tempo, tem um desenvolvimento de coordenação motora muito grande para ela acertar as colheres, então tem todo um desenvolvimento importante por trás disso. Então você pode usar essas ferramentas. É claro que existem diversos jogos online que vão ajudar eles. Então, trabalhe com a questão de colorir para a educação infantil, trabalhe pegando alguns tutoriais na internet. Convide você que é pai de uma criança aí, pai e mãe de uma criança de 3, 4 anos, faça uma massinha em casa, explique para eles qual é essa questão de você misturar substâncias diferentes. E depois que você trabalhou dessa questão da ciência de misturar, use essa massinha como uma ferramenta STEAM. Trabalhe a questão de ciência, tecnologia, engenharia, faça montagens. Nós, como educadores, a gente tem que ser muito maleável, né? Então, essa é uma indicação que eu dou bem grande. E até os próprios professores, educadores, que eu sei que tem esse embasamento muito grande na sua formação, porque a educação infantil exige, pode indicar isso para os pais, ok? Legal, obrigado. Posso continuar? Eu sei que eu Por favor. Sempre, tá? Eu estou falando como pai aqui, já estou agradecendo como pai. Eu fico feliz já, porque isso aí já dá uma contrapartida. E uma outra coisa muito interessante é o Fundamental 1. Então, nós temos alunos de 1º ao 5º ano. Esses alunos, eles estão num período de transição muito grande. Eles têm ídolos digitais muito fortes, sabe?
Então, essas crianças, elas já vêm nesses influenciadores como ídolos. Então, a gente pode tentar dar uma fugidinha disso. Lembra que eu falei para a criança da educação infantil lá, porque ela é uma criança digital? Lembro. No Fundamental 1, eu acredito que a gente tem que fugir desses ídolos. Então, uma coisa muito importante é, quem sabe trabalhar com filmes e fazer desse filme uma espécie de releitura. É uma dica também. As crianças, elas vão ficar na televisão, o pai precisa daquele momento, às vezes para até dar uma organizada na casa, e a criança está assistindo o filme. Posterior ao filme, vamos fazer uma releitura de alguma outra forma. Se eles ainda não são letrados, fazer uma releitura no fato de uma história, o storytelling, só que em vez de escrever, ele vai desenhar algumas cenas, trabalhar com massinha também, ajudar nas funções de casa, explicar para eles como é a importância de, agora, nesse momento, trabalhando as ciências, a importância da limpeza, como essa questão de limpeza muda de região para região, os aspectos culturais. Aproveita o momento que você tem em casa para ampliar essa relação, sabe? E outra, fazendo uso de algumas ferramentas que são bem importantes, sabe? Então, eu acho assim, hoje nós temos diferentes ambientes virtuais que fornecem ferramentas o suficiente para a gente. Se eu puder dar uma puladinha para o lado do Juliano, correndo o risco de roubar a ideia dele, mas uma coisa que funciona muito bem para Fundamental 1, para Fundamental 2, viu, Edson? Um outro site chamado PET Colorado. Escreve PHET Colorado. É da Universidade de Colorado dos Estados Unidos, tá? E ele tem uma gama gigantesca de laboratórios virtuais, que são quase jogos. Então, legal. Você tem aquele momento, você pode expandir o seu horizonte, sabe? Bacana. Muito bom, obrigado, professor Ed. Olha, já está tudo anotado aqui, as dicas que você deu. Vamos evoluir, então, para o ensino fundamental, séries finais, ensino médio, com o professor Juliano. Então, vamos lá. Bem, sobre o que o Ed acabou de comentar, o FET Colorado, lembra quando eu comentei agora há pouco sobre o Nearpod, que dá para colocar simuladores? Então, legal. Ele tem uma adaptação do FET Colorado direto. Então, você simplesmente, quando você cria um slide, você já puxa direto o simulador. Isso é muito legal. Bacana. Eu sempre penso assim, eu tive há pouco tempo um irmão que passou pelos anos finais e eu percebi o seguinte: eles gostam muito, muito, muito. Eles estão numa faixa etária que eles querem ser adolescentes, mas eles ainda não chegaram, então eles têm um pouco de criança. E às vezes no começo eles têm uma certa rejeição, e quando você traz, eles adoram. Então é muito legal trabalhar com eles. A massinha ainda. Pode não parecer, mas eles adoram. Uma coisa que eles adoram é o Manual do Mundo. Aquele canal no YouTube. Aquele canal é maravilhoso para você trabalhar ciências com as crianças. Qualquer criança que você tiver, qualquer idade, coloque ela para fazer uma atividade de Manual do Mundo. Tem atividades desde criancinhas pequenininhas de 4 anos podem fazer, até crianças de 12, 13, 14, até a gente às vezes pega lá um videozinho e vai fazer alguma coisa bem legal. Sabe como é que é? É muito fantástico. Robótica de sucata, Manual do Mundo e robótica de sucata, ó. Nossa, não, maravilhoso. Me fez lembrar da época que eu era estudante, que tinha aquele manual do Lobinho, né? Lembra que era dos escoteiros e tal? Um barato, né? Agora a gente evoluiu para esse canal do YouTube. Uma coisa bacana de você encontra na internet, mostra para essas criançadas o Mundo de Bikman. O Mundo de Bikman é uma série que simplesmente todas as pessoas da nossa idade cresceram assistindo o Mundo de Bikman. É o Manual do Mundo dos anos 90, dos anos legal. 80, 90, e começa coloca a criançada para assistir que eles vão adorar. Além disso, eu acho muito bacana o fato que, por exemplo, hoje está muito democratizado o acesso ao Netflix e à Amazon Prime e outros canais de streaming. Eu acho muito bacana. Por exemplo, eu assisti uma série nesse tempo, agora nessa nossa paralisação, que foi Ragnarok. É uma série que o pessoal não gostou tanto, mas é uma série que trata de uma cidade norueguesa que tem um problema de poluição ambiental. Poxa, quer trabalhar uma questão de poluição ambiental, quer trabalhar uma questão sociológica, quer trabalhar, sabe, passa para os seus alunos um vídeo, gente, assista esse episódio dessa série aqui pra gente retomar um conteúdo que a gente já viu.
Às vezes a gente se prende muito não, vou mandar só um vídeo de conteúdo, Não, passa um vídeo de uma série, alguma coisa, e traz como discussão para o seu grupo. Cria um grupo no Telegram, cria um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, ou até mesmo no aplicativo que às vezes a escola tem para comunicar com pais e alunos, sabe? Ao invés de você mandar só aquele tipo, calcule tal área. Não, manda um vídeo, aí para você debater, vai ser muito enriquecedor, aí você vai dando alguns insights, os alunos vão trazendo outras séries, e aí eles vão trazendo outros debates. Olha, professor, eu vi um episódio lá de uma série tal, que falava sobre isso. Eu vi um vídeo no YouTube. Eu vi uma reportagem que falava disso. E você vai corroborando e vai transformando o ensino em casa. O aluno não fica preso apenas ao livro didático. Não que o livro didático seja ruim, é maravilhoso, mas nesse momento talvez ele não seja tão atrativo quanto um vídeo, uma série, uma música. Por exemplo, eu tenho um colega que ele trabalha muito a parte sociológica e de histórica com músicas. Poxa, trabalha música, trabalha arte, trabalha outras concepções que às vezes não dá tempo de fazer em sala de aula, traz agora para o aluno. Vai ser super bacana para eles. Legal, bacana. Se eu fosse complementar essa ideia do Juliano, eu fico até um pouco receoso, porque nós estamos com um mestre nessa parte de educação, né? Então a gente fica até meio assim, né, Edson? Só que, se eu fosse complementar, eu diria que essa proposta que o Juliano fez, juntando com a minha, de também trabalhar com esses desenhos das crianças e pedir elas fazerem releitura, nós estamos desenvolvendo aquilo que na educação a gente chama muito de aprendizagem significativa. Está trazendo um significado diferente do que aquilo do professor ficar simplesmente passando coisas no quadro. Já que você citou o Ragnarok, que me permita também, conteúdo que funciona muito bem para o Fundamental 2 e médio, também sou professor de Química, como Juliano, então a gente tem essa caminha, é uma série chamada The 100, e tem episódios específicos que tratam, por exemplo, do efeito da radiação. Entende? Bacana. O que tem de séries e filmes que falam sobre pandemias, que mostram as curvas exponenciais que os professores de matemática estão vibrando. Vibrando no sentido de que pena que eu estou, que está nessa situação, mas agora a comunidade vai ver a finalidade daquilo que eu porque a questão de gráfico. Então é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade, Edson, de saber o seguinte: meu aluno, antes eu estava concorrendo com o colega, com o celular ou com o que acontecia fora da sala de aula. Agora eu estou concorrendo com televisão, celular, computador, videogame, família, que às vezes é um momento que há muito tempo não tinham de realmente ficar junto, de geladeira, que toda hora você quer ir na geladeira comer uma... É verdade. Legal, obrigado. Olha, e eu vou ajustar aqui, né, a leitura sobre as diferentes concorrências, né, no ambiente escolar e no ambiente agora, dentro de casa, residencial, e falar que, na verdade, tudo isso se transforma em grandes oportunidades de aprendizagem, né? A residência, o convívio familiar vai se transformar num potencializador de aprendizagens, né? Tanto para a criança, para o adolescente, para o jovem, quanto para nós, educadores também, né? A nossa biblioteca, mesmo parado dentro de casa, ela ganhou dimensões muito maiores, que nós estamos recorrendo a vídeos como esse, a ambientes de aprendizagens, a sites, e o universo agora está à nossa disposição, mesmo que de maneira virtual. A nossa conversa está chegando ao final, nosso tempo está esgotado, já recebi aqui algumas dicas, e a vontade que eu tinha era de continuar conversando por muito mais tempo. Esse aqui foi um vídeo que nós estamos gravando, é o terceiro dessa série, muitos novos virão. Gostaria de receber sua presença nas próximas edições, assim que possível, depende, claro, da agenda de vocês, né, dentro dos seus trabalhos, mas foi muito prazeroso, foi um aprendizado muito grande para mim, eu acredito que para quem nos assistiu também. Professor Ed César, professor Juliano, muito obrigado. Agradeço a você também que está nos acompanhando agora nesse vídeo, né, na nossa página. Você pode interagir conosco, reforçando, mande suas perguntas, mande seus questionamentos, suas contribuições, e também você pode acessar mais recursos no site www.domundoparaescola. É um serviço que a tecnologia educacional está colocando à disposição de toda a comunidade educativa para que nós juntos
estejamos unidos no combate à Covid-19 e na superação das diversas formas de aprendizagem. Eu deixo aqui um abraço, um agradecimento a cada um de vocês e passo a palavra para as palavras finais, né, dos educadores Ed César e do Juliano também. Professores, por favor. Professor Ed. Eu gostaria de agradecer esse convite. Eu acho que é um momento de valorização maior que nós, como professores, temos, poder trazer algumas soluções e principalmente diminuir esse medo que os colegas possam ter. Eu acho que é o maior reconhecimento que um professor pode ter, é ter essa oportunidade que nós estamos. Muito obrigado. Eu me coloco à disposição sempre da TE, me coloco à disposição das escolas que estão assistindo a gente. Eu acho que hoje em dia a ideia é compartilhar ideias. Tá? Legal. Não chega com isso de se restringir. Vamos compartilhar e muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Professor Juliano, suas considerações? Bem, é muito bom participar dessa conferência com os meus irmãos de casa. Não estou mais com vocês, mas a TE sempre estará no meu coração. Sou um grande defensor dela. E eu acho que é o momento ideal para a gente conversar, a gente compartilhar. O conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado. Não adianta de nada você ter o conhecimento e guardar para si. E eu acho que a ideia, o momento agora serviu muito para a gente poder compartilhar alguns insights, algumas dicas que nós temos. Obviamente que a gente tem muito mais a conversar, mas é muito valoroso, foi muito bom conversar com o Ed, peguei altas dicas, já anotei altas coisas aqui, Ed, depois a gente vai ter que conversar. Edson, pode ter certeza. E, gente, sempre que precisar, estarei aqui. Sempre que vocês precisarem, contem comigo. Muito obrigado pela oportunidade e pelo tempo. Legal, eu queria deixar então mais uma última dica, além do site do Mundo para a Escola, nesse dia 24 de março de 2020, a Tecnologia Educacional está lançando também a campanha #CriançaSabe. Acesse nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, todas as suas redes e mídias sociais, a Criança Sabe, trazendo novidades de práticas que estão acontecendo agora, nesse período de quarentena, e a escola vai ganhar muito com essas trocas de informação. Obrigado a todos, obrigado pela participação, aos professores, reforço de agradecimento, e até a nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau. Eu acho que foi, né, galera? Foi.